and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e essa é a Jack, que é uma americana, e hoje nós vamos falar sobre diferenças culturais, ou melhor, sobre hábitos americanos que podem ser considerados rude, mal educados aqui no Brasil. Jack, bem-vinda ao English in Brazil. Thank you for having me. Tô muito feliz. A Jack tem um canal chamado Ask Jack. Ela é professora de inglês, dá várias dicas e aulas incríveis no canal dela. Sou muito fã. Eu sou sua fã. Muito obrigada. E a Jack que preparou essa listinha assim de coisas, talvez micos que tu já tenha pagado aqui. Já pagou algum mico, alguma situação? Coisas que eu percebi, hábitos americanos, que aqui no Brasil seriam meio grossos, mal educados, ou podem dar uma impressão ruim. Então eu paguei mico algumas vezes e também eu já percebi outros estrangeiros fazendo essas coisas que eu senti tipo, não pode fazer isso aqui no Brasil. Por exemplo? Primeiro, uma coisa que me incomoda bastante, que na verdade eu nunca fiz isso. Quando eu viajo para outros países, eu até quero praticar a língua. Mas eu já percebi algumas vezes em que eu vi outros americanos ficando meio grossos, chateados com brasileiros, porque os brasileiros não falaram inglês. E quando você viaja para o exterior, quando você viaja para outro país, onde as pessoas falam outra língua, você não pode exigir que todas as pessoas falem sua língua. Claro que tem a questão do inglês ser a língua internacional, né? Então, assim, eu acho que em pontos turísticos aqui no Brasil, por exemplo, no Pão de Açúcar, tem que ter gente falando inglês ali pra receber os estrangeiros, né? Agora, não dá pra exigir no boteco da esquina que o atendente fale inglês, porque a gente tá no Brasil, então a obrigação de aprender a língua é tua, né? É verdade, é verdade. Outra coisa que é comum aqui no Brasil é despedir pessoalmente cada pessoa. Sim. Você tem que se dedicar uns 20 minutos. 20 minutos, tipo assim, já tchau. Tu já sabe que tu vai ficar mais 20 minutos na festa dando tchau pra todo mundo. Dando um abraço, beijo, vai com Deus, manda beijo, tudo isso. E isso foi difícil pra mim. Agora me acostumei mais ainda, é um pouco difícil, a fazer tudo isso. Porque eu realmente precisava me forçar a ficar, despedir de todo mundo, em vez de simplesmente fazer essa saída francesa que vocês falam, Vocês né? desaparecem. Tipo, bye! Tá, então o American way of saying goodbye é bye geral, sem beijinho, óbvio, em todo mundo, porque vocês não têm o costume de beijar, abraçar e tal. Ou então simplesmente sair, é isso? Eu acho dependendo que do lugar, né? falar pelo menos um bye, Tá. não simplesmente sumir, mas tem pessoas que gostam de dar uma sumida. E também tem essas pessoas que dão um abraço também, mas não, aqui, na verdade, se você não faz isso... Exatamente, pode ser considerado mal educado. E lá não é. Ai! Para abrir uma conversa e fechar uma conversa, vocês são muito mais cuidadosos em ser legal. Sempre pergunta tudo bem. Eu nunca recebo uma mensagem, um e-mail sem esse tudo bem. Eu não tenho nenhum amigo americano, nenhum parente que faz isso, que fala, hi Jackie, how are you? Parece até um pouco formal. Tá. Mas eu acho, não fazendo isso, eu, por exemplo, falando, hi Karina, blá, 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 indo direto pro assunto, pode parecer um pouco... Pode, mas eu vou defender os americanos aqui. Vocês podem não falar how are you nos e-mails, mas eu percebo que vocês tendem a começar os e-mails assim, I hope you're having a good time in Brazil. Ou alguma coisa, verdade. I hope you had fun em alguma coisa que aconteceu, né? Sim. Não é um how are you, mas tem tipo I hope you something, sabe? Verdade, eu recebo um padrão, eu percebi esse padrão nos e-mails que eu tenho recebido, assim. Então, nós somos grossos, né? Nós somos Não, mal é só educados. diferente, é só diferente. diferente. Não, disclaimer gigantesco aqui. A gente tá só descrevendo diferenças culturais entre um país e outro, Sim. mas sem julgamento, né? Não quer dizer Claro. que o americano é mal educado, o brasileiro é bem educado, ou o contrário, né? E Nada a ver. eu não represento todos os americanos, tá bom? Então, E nem eu todos os brasileiros. já deixando isso claro. Tá permitido discordar com educação aqui nos comentários. Tu tava me comentando que o brasileiro, ele tem muito mais, cuidado assim pra chegar. Oi, licença, posso entrar? Exatamente. O brasileiro pede licença pra tudo. Você abre a porta, licença, nossa, não precisa. E isso é uma coisa, eu até hoje, mesmo sabendo que aqui no Brasil é comum fazer isso, eu não peguei esse costume. Eu nunca peço licença.
Pra mim é uma coisa que eu não lembro. Tá, mas em que situação? Tu tem que explicar. Entrando na casa. Entrando na casa. Eu nunca peço licença. Eu acho que nunca na minha vida pedi licença pra entrar em lugar nenhum. Uau! Eu não penso fazer isso, porque não é normal pra mim. Tá. Em inglês seria muito estranho pedir, excuse me, pra entrar na casa quando alguém já abriu a porta. Então, Tá. eu... Tá, mas é nesse contexto. Não quer dizer que tu tá num ônibus, por exemplo, tu vai pedir licença pra passar. Pra passar, às vezes eu peço. Eu acho que sim, pra passar. Eu falei, eu acho que... Eu acho que é o contexto de Exatamente, exatamente. Entrando na casa de alguém, entrando na sala, uma coisa assim. E a gente até comentou sobre a geladeira, né? Na minha experiência, assim, aqui no Brasil, a geladeira é meio sagrada, assim, sabe? Tu não vai chegar na casa de uma pessoa, abrir a geladeira e pegar água. Eu vou pedir água. E como que é isso lá? Então, eu não sabia. Eu não sabia dessa regra, porque nos Estados Unidos não é assim. Eu entro na casa de meus amigos, parentes, e posso abrir a geladeira quando quiser, não é nada proibido. Seria até engraçado meu marido pedir permissão da minha mãe para abrir a geladeira. É mesmo? Claro, abre! Mas eu ouvi isso de outros brasileiros falando, os americanos abrem a geladeira sem pedir permissão. E eu falei, caramba, não sabia que tem que pedir permissão. Porque eu abro a geladeira. Depois eu comecei a pensar, nossa, eu já abri a geladeira desse lugar, esse lugar, esse lugar. Galera deve chegar. E vocês têm alguma palavra, alguma expressão pra falar, tipo, não repara a bagunça? Porque essa coisa do brasileiro é meio... Seria tipo, don't mind the mess. Literalmente. Literalmente, don't mind the mess, or I'm sorry about the mess. A gente Vocês fala falam muito também. I'm sorry. Ou pra dizer, tipo, serve-se, fica à vontade. A gente fala help yourself, make yourself at home. Essas expressões são bem legais pra saber na hora. Don't mind the mess. Do you want a coffee? Mais ou menos relacionado com abrindo geladeira dos outros. Outro hábito que nós americanos temos é comer com as mãos. Sim. Aqui no Brasil, eu percebi isso, porque eu lembro muitas vezes eu fiquei só olhando. E eu percebi que vocês brasileiros não encostem na comida com suas mãos. Que na verdade é bom, porque suas mãos provavelmente são um pouco sujas e vai pôr tudo isso na boca. Mas então, assim, por exemplo, eu me lembro de uma viagem, não foi para os Estados Unidos, foi pra Inglaterra, eu tenho mais experiência na Inglaterra que nos Estados Unidos, mas eu me lembro que eles serviram aquelas coxinhas assim, buffalo wings, não era coxinha, era wings. E aí vinha até uma aguinha do lado e a moça falou assim, é pra limpar a mão, tá? Não é pra tomar. Porque eu pegava com a mão, pegava com a mão, não era com o guardanapo. Comia e depois lavava a mão na mesa mesmo. Que engraçado. Isso tem lá, não? Eu nunca vi. Não. Isso é coisa britânica. Tem um monte de guardanapo, que na verdade a água é melhor. É melhor muito bom. Era muito bom daí. Ou então às vezes tem uns lencinhos molhados também. Mas assim, aqui no Brasil, o que a gente faria? A gente pegaria, geralmente, a coxa com um guardanapinho, né? Não encostaria na coxinha. Ou na nasinha. É verdade. E pizza também é comum comer com as mãos. Vocês comem com talher, o prato. Mas assim, eu fico pensando, então, acho que também depende da pizza, né? Porque aqui em São Paulo as pizzas são altas, né? Então, como é que vai pegar aquilo? Às vezes não dá. É verdade, né? é verdade. Tem bastante coisa em cima. Recheio, assim. Em Chicago temos deep dish pizza, Chicago style pizza, que parece uma torta. Que você não tem como pegar com as mãos. Tá. É muito grossa. Mas normalmente qualquer outro tipo de pizza vem cortado para você come, talvez com um guardanapo só. Because there's gonna be a lot more of it in Chicago. E falando de comida ainda, eu vejo que é um hábito americano pedir pra levar a comida que sobrou. E aqui no Brasil, talvez a gente tenha um pouco mais de receio de fazer isso, não sei, a gente tenta meio que justificar, é porque, sei lá, é carne, então vou levar, ou então é porque eu vou comer amanhã, mas vocês praticamente pedem pra embrulhar tudo que sobra, ou não? Eu faço isso. Mas eu já percebi quando eu saio com parentes brasileiros, eu sou a única que pede pra embrulhar as coisas. Porque eu sempre faço isso, mas acho que nos Estados Unidos as porções são muito grandes. Nossa. Que sobra muita comida. Então, realmente, você não quer só jogar fora. Então, você embrulha, coloca no doggy bag. Doggy bag Doggy é bag. um pacotinho, né, pra levar. Se fosse para o cachorro, mas não é. Eu vou comer. Eu vou comer mais tarde. E como que eu peço, então, em inglês pra embrulhar? Qual é uma expressão? Você pode falar, can you wrap this for me? Can you wrap this Yeah, for can me? you wrap this for me? Can I get a box? Can I have a doggy bag? Can I have a doggy A bag? doggy bag. Well, would you like a doggy bag?
E outra coisa que as pessoas podem se estranhar é vocês brasileiros são muito beijo, abraços, são muito carinhosos. E isso pode dar ruim, dependendo da situação, principalmente em situações profissionais. Eu gosto do abraço e beijo, mas eu me estranhei um pouco quando isso aconteceu comigo bem no começo, quando eu estava num lugar meio profissional, de trabalho, a galera dando beijo. Sei que é isso, gente. Eu paguei mico com isso. Eu paguei mico. Eu vou contar meu mico lá no vídeo da Jack, que a gente fez um vídeo pro canal dela também. Agora, com o contrário, coisas que os brasileiros fazem que podem ser interpretadas como mal educadas nos Estados Unidos. Vou deixar aqui no card. Tá, mas então beijar pode dar um problema. Tipo assim, dar um beijo no rosto numa situação de trabalho. Porque brasileiro, assim, é normal pra gente chegar e dar um abracinho ou coisa assim, sabe? Não, pode dar problema, sim. Porque nos Estados Unidos tem muito processo. Por causa de homens ou mulheres estar em cima de um colega. Então tem que tomar muito cuidado disso. Eu acho, você sendo brasileiro, fazendo isso, as pessoas vão entender que é uma cultura diferente e tal. Mas eu, por exemplo, sendo americana, fazendo isso com outro homem seria muito estranho nos Estados Unidos. Cumprimentando com um beijo. Don't you kiss me. Falando de roupa, eu vou falar assim, ó, eu não presenciei isso, só em aeroporto. Até que presenciei isso. Mas uma amiga minha disse que ficou impressionada, porque ela foi fazer doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, e as colegas iam de pijama pra aula. Tipo assim, elas vão de Karina, elas vão de coque, elas vão de pijama, de chinelo havaiano, não é havaiana, crocs. Crocs e meia. Super concordo com isso. Eu fazia isso também na faculdade. Tu ia de pijama pra Mas de pijama direto. mesmo, fala sério. Então, a gente usa, porque é frio. Tá. Então, a gente usa tipo pijama e depois você coloca um sweatshirt. Como que é sweatshirt? Moletom, chama de moletom. Moletom, exatamente. Você coloca esse moletom, talvez, não sei, pode ser a mesma calça de pijama que você estava usando, uma coisa diferente, mas é super informal. Joga o cabelo um nó, assim, em cima e você vai. E todo mundo vai assim. Eu acho que indo mais arrumado, você ia chamar mais atenção. Porque, tipo, olha. Ela tá com essa bota Exatamente. De brinco, maquiagem, tudo pra sala. Mas isso é faculdade também. E não sei se... Eu acho que depende também da região. Eu acho que é mais pro norte, no frio. Por causa do frio, é difícil ficar tudo bonitona no frio. A gente não se importa tanto, mas eu sei que no sul tem regiões que as mulheres, principalmente, se vestem melhor. E a última, eu quero saber se é verdade ou se é mito que o arroto é mais permitido entre os americanos do que é aqui no Brasil. Então, claro, isso varia bastante. Eu, principalmente, não fico arrotando em frente dos outros. Deu vários arrotos aqui antes de fazer, tá aqui se fazendo de educado. Mas o que eu lembro da minha infância, eu vejo talvez em TV também, eu acho que entre os adolescentes é tipo engraçado ficar tomando coca e é tipo uma competição de arroto, quem pode falar alfabeto, arrotando. Mas isso também aqui, Você fez no Brasil. Mas então, isso em lugares públicos ou não? Pode ser em lugar público. Tipo Pode ser numa pizzaria? Pode ser numa pizzaria. Tá. Mas e o peido? Eu acho que é a mesma coisa. Tá. Tem pessoas que gostam de chamar a atenção fazendo isso. Eu não gosto tanto. Mas eu acho que toda família sempre tem essas pessoas. Talvez é mais comum nos Estados Unidos, mas também tem muitos americanos que jamais fariam isso. Porque dentro de família, quem nunca, né, gente? Quem nunca tem aquele pai, aquele tio, aquela coisa. Mas assim, talvez a questão do arroto mais na rua seja um pouquinho mais permitido. Talvez isso. Talvez. Eu acho pela tua percepção, sim, eu não quero induzir a nada. Eu acho que é um pouco mais aceitado. Tá. Arrotar nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Okay, I'll be honest with you, I did fart. E outra coisa que a gente mencionou é assoar o nariz. Que eu já percebi isso, porque vocês brasileiros são tão delicados, que vocês têm que assoar o nariz, vocês vão até o banheiro, tentam não chamar muita atenção. E eu achei isso, nossa, e que eu estou com essa montanha de Kleenex. Tipo assim, no meio da aula. De papel cheio de arranho. Não, eu tô brincando, eu tô exagerando. Exagerando. Mas Mas é o quê? não seria
muito grosso ficar assoando seu nariz, por exemplo, na mesa de jantar, uma coisa assim. Eu acho que talvez incomoda um pouquinho, mas não... É mais comum nos Estados Unidos do que no Brasil. Usar muito, ficar suando o nariz. Eu não me sinto muito à vontade, tá? De ficar suando o nariz. Se eu for suar no local público, tipo, tá incontrolável, eu faço... Sim. Aquela coisa bem bonitinha. tentando não fazer barulho. Mas eu já vi aqui no Brasil também brasileiros fazendo... Então acho que talvez seja uma mudança em andamento. É verdade. Estamos influenciando. Americanizando o Brasil. Só a parte boa, hein? É só o nariz, Parte boa. aquela coisa boa. Mas Já veio o McDonald's, já veio o Starbucks, agora vai tudo. Ó, só pra finalizar, eu acho que essa coisa é muito relativa mesmo. A educação é algo muito relativo. Porque eu me lembro de uma vez, um tio meu, a gente tava sentado na mesa de almoço, assim, e ele puxou um fio dental e começou tchu-tchu. E eu lembro que o tio... Yuck, sabe? Eu achei meio assim, gente, ele tá passando fio dental. Mas talvez na família dele aquilo fosse aceitável, exatamente. entendeu? Não, mas exatamente por isso, esses vídeos, a gente está mostrando como a educação... O que você falou? É relativo. É relativa, exatamente. Não é porque você aprendeu que uma coisa é mal educada ou bem educada, que em todo lugar vai ser assim. Jackie, então muito obrigada por ter trazido tantas Obrigada. informações ricas aí sobre essas diferenças culturais. O canal da Jackie é incrível, tem muitas dicas de inglês, ela é professora de inglês, mora aqui no Brasil há 9 anos. 9 anos, tá quase brasileira aqui, quase brasileira. Mas eu não pego o sotaque, é impossível. Então se gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei, de se inscrever no canal da Ask Jackie no English in Brazil para aprender inglês, saber dessas trocas culturais. E quem sabe compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp. Ótima ideia, gostei dessa ideia. WhatsApp? O Zap, você fala? O Zap. Zap, sei que é isso. Porque a nossa intenção aqui é justamente te mostrar que as culturas são diferentes. Então não estranhe quando você vir um americano fazendo isso. É só diferença cultural mesmo. E a gente aprende a ser mais humildes e não julgar tanto. Isso é o mais importante. Boa, Jack. Então, see you next video. Bye! Bye, bye!